Sempre nesse horário, né? 15h10 para as 8 da manhã, a gente vai falar de bem-estar, de saúde com o Dr. Fernando Gomes. O Dr. Fernando já está aqui com a gente. Muito bom dia para o senhor. Vamos ao trabalho? Vamos trabalhar, Stephanie. Vamos falar de saúde porque é importante e todo mundo quer saber. Estamos aqui para isso, Dr. Fernando Gomes, e a gente lembra que você pode participar sempre usando a hashtag aqui no nosso quadro Correspondente Médico, lá no Twitter, só botar a hashtag, ou também pelo Instagram da CNN Brasil. Já adiantei por aqui alguns dos assuntos, doutor Fernando, mas vamos ao primeiro deles. A gente começa o quadro falando sobre vitamina C. O nutriente ele é bem conhecido, né? Muito se fala da importância da vitamina C para o combate a gripes, a resfriados, mas a vitamina também tem outros benefícios e outras funções no nosso corpo e a falta dela pode causar problemas sérios de saúde, inclusive para o cérebro. Pesquisadores de uma universidade da Austrália analisaram os efeitos dos baixos níveis de vitamina C nos idosos e descobriram que esse déficit do nutriente pode causar problemas para a memória, para a concentração e para a tomada de decisões. Doutor Fernando, vitamina C é essencial, né? Explica para a gente como foi feita essa pesquisa e os principais resultados. Trabalho observacional, Stephanie, que levando em consideração 160 pacientes, pessoas com mais de 75 anos de idade, que já estavam em determinada instituição, foram submetidas a avaliações neuropsicológicas para entender como estava a parte cognitiva e também a dosagem de vitamina C e se percebeu que existe uma coincidência em grande parte dos casos, de existir a carência da vitamina C e essas manifestações neurológicas ou neurocognitivas que você falou, alteração da memória, de atenção e assim sucessivamente. E os resultados mostraram 3 vezes mais chances de ter problemas cognitivos quando os níveis de vitamina C eram menores do que o usual. Então, muito mais do que simplesmente vitamina C e cama, que a gente conhece, né, para quando a pessoa fica gripada, aqui mostra um outro papel importante da vitamina C na saúde do corpo físico e, sobretudo, na saúde mental. E por que esse resultado? Por que essa relação agora com a função no cérebro? A vitamina C tem alguma função? Ela também trabalha na proteção do nosso cérebro? A vitamina C tem diversas funções dentro do corpo humano. Ela não é produzida pelo nosso corpo, por isso que você precisa ingerir. Ela tem uma correlação com o sistema imunológico. A gente pode falar mais sobre isso, mas também sobre a produção do colágeno. Mas essa associação, ela mostra. A gente não pode dizer exatamente que existe uma correlação direta entre causa e efeito, mas ela mostra pra gente algo que não estava sendo visto antes ou levado em consideração. A gente sabe muito, Stephanie, do papel da vitamina D na questão cognitiva, da vitamina B12 na saúde dos nervos e do próprio sistema nervoso, mas esse dado ele acaba sendo relativamente novo, provavelmente interferindo no processo metabólico, e a gente sabe que quando temos dados como esses e sobretudo, a nossa grande preocupação de envelhecer bem faz com que a gente preste atenção nessa vitamina também. Então, atenção para a vitamina C. A gente trouxe aqui os resultados feitos com pacientes idosos, né, com mais de 60, 75 anos. Mas é um risco também para aqueles jovens que não têm o hábito de consumir tanta vitamina C, seja em frutas ou até repondo isso de alguma forma? Exato. A vitamina C chama ácido ascórbico e ela vem principalmente de alimentos, como você falou, frutas cítricas, alguns vegetais, legumes. E o que acontece? Se você tem uma situação muito crítica e por sorte, isso é extremamente raro hoje em dia. Você tem uma carência de vitamina e uma doença chamada escorbuto. O escorbuto, ele provoca lesões relacionadas com o próprio processo de cicatrização, mais difícil de acontecer, sangramentos, fragilidade da gengiva, queda dos dentes, fraqueza muscular, astenia, que é aquela sensação de cansaço, além do que a vitamina C interfere, Stephanie, durante o processo de digestão na absorção do ferro. Então, se a gente tem menos ferro para dentro do corpo, existe uma grande chance da pessoa desenvolver anemia e você pode imaginar que, na verdade, toda a saúde do corpo físico fica comprometida. Agora, um jovem também, diferente aqui dessa situação do idoso, que esteja numa carência de vitamina C, pode também, provavelmente, apresentar problemas cognitivos correlacionados com isso. O que a gente está falando aqui é de uma linha de pesquisa que acaba se abrindo e uma atenção especial a essa vitamina, que muitas vezes anteriormente não era correlacionada com esse assunto que a gente está falando. Doutor Fernando, o senhor até falou aí que alguns alimentos são riquíssimos em vitamina C. A gente vai trazer aqui no telão para você algumas informações importantes. Explica para a gente quais são os alimentos onde a gente mais encontra. Confesso que a melancia me chamou a atenção. Não sabia que a vitamina C também está na melancia. A melancia, a goiaba, sabia que a goiaba tem bastante vitamina C, a laranja, o limão,
o abacaxi, as frutas cítricas em geral, o próprio pimentão. A gente conhece a acerola também, né? Que também é riquíssima, mas a melancia, confesso que foi novidade. Agora, tem uma coisa importante também que a gente precisa falar. Existe uma certa questão relacionada com a estabilidade da vitamina. Então, você vai tomar um suco de laranja achando que vai ter vitamina C ali para sempre, e isso pode ser um ledo engano. Durante um determinado período, meia hora, uma hora, os níveis da própria vitamina C, que naturalmente seriam oferecidos se você ingerisse rapidamente, eles acabam caindo. Então, comer in natura, por exemplo, a goiaba, eu acabo sendo um grande fã dela. Por quê? Você come ela in natura, geralmente. Não estou falando de doce de goiaba, estou falando da fruta mesmo. Então, não dá tempo dessa decomposição, ou, na verdade, inativação da vitamina C acontecer. Isso aqui acaba sendo algo que é lógico, se você tiver uma situação carencial, um nutricionista vai te ajudar, vai te orientar, mas é importantíssimo a gente lembrar da associação que existe entre a vitamina C, a saúde do nosso sistema imunológico, da imunidade, e também funciona como agente antioxidante. Vamos levar em consideração que ele tem um papel muito importante na produção e na manutenção do colágeno. Então, se você tem uma alteração no colágeno, você pode ter alteração em tendão, na pele, nos músculos, nas cartilagens e assim sucessivamente, Stephanie. Continuando aqui na nossa arte, existe uma diferença entre o recomendado para homens e para mulheres. Sim, 75 miligramas para mulheres, a gente está falando da porção diária, e 90 miligramas para homens, sendo que quando esse nível está abaixo de 10 miligramas, ou seja, muito pouco, e durante pelo menos 3 a 6 meses, você pode ter essa manifestação grave que eu falei para você, do escorbuto. Por sorte, isso é raro hoje em dia, porque de uma forma ou de outra as pessoas acabam ingerindo, e que você também não precisa ingerir em excesso para suprir essa carência. Eu digo aqui porque quando a gente vai falar de suplementação, muitas vezes as pessoas imaginam, então quanto mais eu consumir, melhor. Não é bem assim, existe um limite diário que é o saudável e necessário para que a gente tenha todo o nosso corpo funcionando bem. É a dose entre o remédio e o veneno. Exatamente. É isso aí. E um prato rico, colorido como esse aqui que a gente viu é super importante. Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto, doutor Fernando. A gente vai entender agora como é que os músculos do corpo mudam com o passar dos anos. Pesquisadores norte-americanos dedicaram diversos estudos para tentar entender as alterações nas estruturas musculares conforme a gente vai envelhecendo. Algumas descobertas apontaram os 50 anos de idade como um grande marco, um ponto de virada aí. A partir dessa idade, o desenvolvimento dos músculos já não é mais o mesmo, o crescimento deles é menos eficiente. Ainda assim, os especialistas afirmam que as pessoas com mais de 50 anos devem sim manter a prática de exercícios físicos, de fortalecimento muscular. A prática de exercícios físicos após essa idade é considerada essencial para evitar danos para a mobilidade e pode até reduzir o risco de deficiência. Doutor Fernando, aí esses pesquisadores norte-americanos fizeram outras descobertas também na função do DNA na construção desses músculos. Que descobertas são essas, hein? Todo mundo quer saber a fórmula, né? Onde está a fonte da juventude, e o músculo acaba sendo uma forma de manifestar nossa vontade cerebral, a nossa interferência no mundo físico através do próprio movimento. Não só ele, né? Mas todo o aparelho osteomuscular. Então, o osso, a cartilagem, o tendão, a articulação, para que você possa se movimentar e, enfim, expressar tudo que você tem vontade aqui no nosso planeta. O que acontece? O que tem de diferente do que foi mostrado? A diferença entre jovens e pessoas acima de 50 anos, vamos falar maduros, quando você dá um estímulo para crescimento muscular, por exemplo, através de um treino organizado para ser praticado em academia, você tem mudança numa quantidade de genes diferentes. 150, com o mesmo estímulo para jovens, quando a gente compara com pessoas com mais de 50 anos, 42 genes. E isso pode ser uma explicação do que por que, mesmo que você dê o mesmo estímulo para um indivíduo com idade um pouquinho mais avançada, você não tem o mesmo ganho de massa muscular, pelo menos aparente, em termos de força, resistência e até exatamente a proporção do músculo. O ganho muscular, ele pode acontecer através de flexões abdominais, enfim, exercícios de força, levantamento de peso, principalmente vencendo a força da gravidade, com um pouco de carga a mais do que o próprio corpo, e também com treino de resistência. E conforme você estimula, você vai ter uma resposta metabólica para incrementar o seu trabalho quando você novamente oferecer aquele desafio. Só que aqui a gente percebeu que tem uma diferença, né? A pessoa, quando jovem, ela aciona muito mais genes do que quando tem mais
mais do que 50 anos. Por isso essa nota de corte. E aí, doutor Fernando, falando justamente dessa diferença, as pessoas maduras, né, as pessoas com mais de 50 anos, devem reforçar para tentar compensar isso aqui, fazer mais exercício do que um jovem faria, por exemplo, ou não é bem por aí? Stephanie, é mais ou menos o seguinte, a gente precisa entender que as coisas mudam, isso faz parte do próprio desenvolvimento do ser humano, né? A gente nasce de uma forma, a gente já dorme diferente, né? Um bebezinho dorme muito mais do que uma pessoa aí na idade adulta e assim sucessivamente. Qual que é a grande lição que a gente tem daqui? A gente precisa fazer atividade física, exercício físico sempre. Mas a resposta que talvez a gente queira ter, ela vai ser diferente, porque momento diferente da vida está sendo acionado e os genes estão funcionando de uma forma diferente. Treino de força, principalmente em membros inferiores, ajuda que as pessoas consigam permanecer andando com uma destreza muito boa, evita a queda, evita a fratura do fêmur, por exemplo, que lá na frente pode representar um grande problema. Além disso, o trabalho muscular libera diversas substâncias que vão interferir no cérebro. Então, como a irisina, por exemplo, fatores neurotróficos que previnem o indivíduo, por exemplo, de uma demência. Então, muito mais do que ficar com o corpo bonito, do que com disposição para o dia a dia, você ajuda o seu próprio cérebro a brecar o processo de envelhecimento e perda cognitiva. É saúde do corpo e da mente. Exato, e lembrando também da importância do exercício aeróbico para treinar o músculo cardíaco, que faz com que a gente tenha mais saúde cardiovascular e, com isso, o risco de um infarto do coração, ou então um acidente vascular encefálico venha a reduzir. Em qualquer idade, exercício físico é importantíssimo, né, doutor Fernando? Muito obrigada pela sua participação aqui. Bom dia para o senhor. Bom dia, Stephanie. Pessoas se cuidem e até breve. Esse foi mais um Correspondente Médico.